Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Se inscreva no canal e deixe seu like. Primeira história. Eu, uma mulher de 40 anos. Lembrando que todos os nomes são fictícios, fui por muito tempo uma observadora silenciosa em uma plataforma online, sem nunca compartilhar minha história. Este relato é uma história comum que se ouve na internet, mas desejo expressá-la de forma mais ampla. Minha irmã, chamada Úrsula e com 43 anos, sempre tornou minha vida difícil, sendo uma pessoa manipuladora e narcisista. Ela alternava entre momentos de simpatia quando precisava de algo e total indiferença. Na infância, acreditava que éramos irmãs próximas e não tínhamos as típicas rivalidades. No entanto, agora adulta, percebo que ela talvez me odiasse. Úrsula costumava elogiar-me com comentários disfarçados, como você fica melhor com óculos ou você gosta de garotos, que nojo, achei que preferisse meninas. Quando era mais jovem, eu tentava ser como ela, pois era a queridinha de todos. Ao longo dos anos, ela constantemente minava minha autoestima em relação à minha aparência e aos meus relacionamentos. Em uma ocasião, convenceu-me de que meu primeiro namorado não era adequado para mim, o que levou ao término do relacionamento. Mais tarde, fui estudar engenharia em outro estado, enquanto ela optou pela escola de negócios. Mesmo durante as visitas de férias, tinha que lidar com seus elogios dissimulados. Aos 21 anos, conheci e comecei a namorar Jordan, com quem mais tarde casei e permanecemos casados por 4 anos. Nessa época, minha irmã também estava namorando, mas ela não demonstrava interesse em Jordan, já que ele não era o tipo dela. As coisas mudaram quando minha irmã anunciou que estava grávida. Todos pensavam que o pai era seu então namorado, Remy. No entanto, ao visitá-la em sua casa, deparo-me com uma cena chocante, Jordan e ela juntos, sem roupa. Acabei me divorciando de Jordan e fiquei arrasada. Embora meus pais tenham me apoiado, a atenção deles foi cada vez mais voltada para minha irmã e Jordan, especialmente porque ela estava grávida dele. Foi extremamente doloroso assistir a essa situação, mas nenhum deles sequer pediu desculpas, simplesmente disseram que coisas acontecem. Após esse turbilhão, mudei-me para o exterior, mais precisamente para a Inglaterra, devido a um contrato de trabalho. Consegui recomeçar minha vida lá e conheci Peter, um pai solteiro, com quem me apaixonei e casei. Nós tivemos um filho juntos e eu perdi contato com minha irmã. O contato com meu pai é limitado, mas ele ocasionalmente me informa sobre Jordan e Úrsula. Ao que parece, eles se casaram e tiveram mais 2 filhos. Recentemente, soube que a vida deles está um caos, pois Jordan traiu Úrsula, e eles estão enfrentando uma briga terrível. Além disso, 2 dos filhos não são de Jordan, indicando a infidelidade de Úrsula. Meu pai relatou que a situação é uma verdadeira bagunça, e que eles vão se divorciar, com Úrsula exigindo pensão alimentícia. Ao receber essa notícia, senti um grande alívio por estar longe dessa confusão. Minha mãe também me procurou, mas ainda estou indecisa se devo ou não me envolver nessa situação. Embora possa sentir alguma satisfação em ver a vida de Úrsula desmoronar, não sei se quero me envolver nessa bagunça toda. Continuam os comentários. Visto que as pessoas têm bastante curiosidade e interesse em saber detalhes, eu gostaria de acrescentar mais informações. Minha irmã estava traindo Remy, um rapaz muito bacana. Ele ficou extremamente abalado ao descobrir que ela não estava grávida do filho dele, mas sim de Jordan. Remy seguiu em frente e acabou encontrando uma esposa incrível depois disso. Eu ainda o acompanho no Instagram. Meus pais ficaram furiosos com Úrsula, mas ela é uma manipuladora habilidosa e conseguiu convencer a todos de que Jordan coagiu e ameaçou não se divorciar se ela não cedesse às investidas dele. Ela fez parecer que salvou meu casamento ao se envolver intimamente com meu marido. Clássico. Meu casamento aconteceu em Londres, impossibilitando a presença de alguns parentes devido à distância. No entanto, meu pai conseguiu comparecer. Minha mãe não pôde ir devido a uma cirurgia nas costas que realizou na época. Ela está na casa dos 60 anos e enfrenta diversos problemas de saúde.
Meu pai fez o esforço de estar presente, enquanto minha mãe, que mal podia voar, visitou-me após a lua de mel. Ela ficou devastada por não poder conhecer meu filho devido à dificuldade em viajar, e então a pandemia de Covid-19 chegou. Estou prestes a retornar à minha cidade natal por razões profissionais. Essa viagem já estava nos meus planos, independentemente da ligação telefônica. Sinto muita falta dos meus pais, já que não os vejo há 4 anos. Tenho ressentimento em relação à minha irmã, mas não sinto mesmo por meus pais. Comentários. Radagas 335 aconselha que o melhor para você é assistir ao drama de uma distância segura, evitando se aproximar dessa tempestade, que representa a vingança de sua irmã contra você e seu ex-parceiro. Aproveite o espetáculo, mas não se envolva. Sua resposta foi que talvez precise voltar temporariamente por causa do trabalho, mas está em dúvida sobre visitar sua antiga casa. Pessoalmente, você também não tem interesse em visitá-la, mas se sentir manipulada com culpa, pode fingir estar vivendo sua melhor vida, como a personagem Branca de Neve, risos, demonstrando estar feliz como uma ostra. Garanta que seu marido fique longe dessa tempestade, não porque ele possa trair, mas para evitar problemas caso ela decida prejudicar sua felicidade. Como ousa viver uma vida boa e ter tudo indo bem? Há muitas maneiras pelas quais ela ou o resto da família podem causar drama em sua vida atual. Mantenha seu marido e filhos longe dessa confusão. Acredite, se ele traiu seu ex-parceiro, ele pode te trair também quando se tornarem parceiros. As pessoas nunca aprendem. Você se alegra por ter uma vida feliz enquanto observa o turbilhão da sua irmã a centenas de quilômetros de distância. Permaneça longe dessa tempestade e relaxe enquanto assiste de longe. Sua vida, sua família e seu dinheiro pertencem a você. Os problemas e confusões dos outros não têm relação com você, e você deve oferecer o mesmo apoio que lhe foi dado. Você seguiu em frente, então continue assim e limite seu contato para ter paz. A paz é inestimável e você a possui de maneira imensurável. Trazê-la para sua vida, no passado ou no presente, só trouxe e traria turbulência. Sua família historicamente concentra-se nela, e agora eles podem continuar assim, mas dessa vez sem interrupções ou inconveniências de sua parte. Atualização. Cheguei em meu país natal com meu marido e filho, e meus pais me receberam calorosamente no aeroporto. Fiquei extremamente feliz em revê-los após tantos anos. Notei que eles estavam com a aparência abatida, como se não tivessem comido e dormido adequadamente por muito tempo. Minha mãe ficou especialmente encantada em conhecer meu marido e filho, já que ainda não os tinha conhecido pessoalmente. No entanto, pedi a eles que não mencionasse a minha irmã que estou aqui. Minha estadia será breve, apenas algumas semanas, antes de eu partir novamente. Atualmente, estou hospedada na casa de minha tia. Agora, algumas informações sobre minha irmã. Segundo minha mãe, ela está morando com ela, junto com os filhos. Obtenho detalhes sobre a situação atual de minha irmã. Ela estava envolvida com seu antigo chefe, que é casado, e os 2 filhos que ela tem são, na verdade, filhos dele. Parece que minha irmã teve um confronto com a esposa do chefe e acabou sendo agredida. O chefe trabalhava em uma empresa pertencente ao sogro dele, o que significa que ele ficará desempregado devido a toda a confusão. E embora minha irmã já tenha mudado de emprego, o caso com o chefe continuou a acontecer. Como resultado de todo esse drama, ela está à beira de perder o novo emprego também, pois o dono da empresa é amigo íntimo da esposa do chefe. É uma verdadeira bagunça em que ela se enfiou. Jordan, meu ex-marido, também deixou o emprego porque está decidido a não pagar pensão alimentícia para minha irmã e também não quer arcar com os filhos que não são biologicamente dele. Ele pretende processar o chefe por pensão alimentícia. Eles estão em constantes brigas, e minha mãe acredita que Jordan está enlouquecido com toda essa situação. Além disso, ele estava tendo um caso com uma colega de trabalho. Minha mãe está inclinada a expulsar minha irmã de casa, mas considera os filhos inocentes e não quer puni-los. Apesar de odiar minha irmã, ela se preocupa com o bem-estar das crianças. Sinto genuína compaixão por essas crianças,
pois não merecem ter pais envolvidos em tamanha complicação. E para esclarecer, meus pais não são pessoas más, eles me apoiaram muito. A única razão pela qual ainda mantém contato com minha irmã, Úrsula, é por causa dos filhos dela. Tenho pena de minha mãe, pois ela tem poucos dias de folga e, devido à sua saúde debilitada, provavelmente estará muito frágil para lidar com toda essa situação. Sei que, de alguma forma, minha irmã descobrirá que estou aqui, mas estou preparada para isso também. No entanto, não desejo vê-la, pois sei que serei arrastada para o drama dela. Em vez disso, quero aproveitar ao máximo as poucas semanas que tenho com meu marido e filho. Comentários. Há alguma possibilidade em seu país de os seus pais obterem a custódia das crianças, mesmo que temporariamente, caso a mãe seja expulsa dessa vida desordenada e fique sem emprego, desde que seja comprovado que as crianças estão seguras e bem cuidadas com os avós? Parece complicado ter crianças envolvidas em uma situação onde todos estão traindo uns aos outros, perdendo o controle e enfrentando violência, entre outras coisas. Resposta do Endop. Eu perguntei a eles, mas informaram que os direitos dos avós só podem ser exercidos se um dos pais tiver problemas relacionados ao uso de drogas ou saúde mental. Aparentemente, narcisismo não é considerado um motivo de saúde mental. Sugiro verificar as leis do seu país, se possível. Talvez haja casos de incompetência e negligência, como não conseguir manter um emprego. Para ser sincero, o que mais me choca nisso tudo é que, felizmente, Op nunca teve filhos com Jordan. Porque as pessoas não conseguem simplesmente ser fiéis. Se você deseja se envolver com outras pessoas, não entre em um relacionamento comprometido e, especialmente, evite se envolver com os parceiros de sua família, por favor, seja sensato. Ficar solteiro é uma opção. Isso me incomoda muito. Tenho muito pouco contato com meu irmão. Ele engravidou sua esposa e, em seguida, a amante. Foi uma situação tão confusa, e eu não entendo por que as pessoas não conseguem se controlar. Em certo momento, até senti pena de Úrsula, porque pessoas que agem dessa forma geralmente são dominadas por inseguranças e auto-ódio, até que as traições começam a acontecer. De qualquer forma, não me importo com os dois. Parece que o karma voltou para acertá-los onde mais dói. Trapaceiros sempre acabam traindo. Aguardo a atualização em que Úrsula tenta seduzir o novo marido de Op também. Simplesmente não entendo como as pessoas podem ser assim, traindo o namorado, roubando o marido da irmã, embora eu suponha que ele sempre tenha sido um traidor desde o início, então não é uma grande perda. E depois, traindo com o chefe e engravidando do amante, como se fossem animais agindo por instinto, sem a capacidade de controlar suas próprias ações como seres humanos morais. Enfim, que vida bagunçada essas pessoas têm, exceto Op. Fico com o sentimento de que estou tão feliz que Op permaneceu forte e criou um pequeno espaço perfeito para ela neste mundo caótico, apesar de todo esse absurdo acontecendo do outro lado. É muito fácil perpetuar esses ciclos, e é incrível ver pessoas quebrando-os e escapando dessas correntes. Segunda história. Considero-me um idiota por recusar arcar com as despesas do casamento da minha filha, pois ela não deseja que eu a conduza até o altar. Tenho 48 anos e minha filha tem 19 anos, sempre foi alguém com uma mentalidade independente. A eduquei para ser autônoma e pensar por si mesma, algo que sempre admirei. Entretanto, recentemente, nos deparamos com uma pequena questão. Ela ficou noiva e decidiu que não quer que eu a acompanhe até o altar durante o casamento. Ela alega que não somos donos dela, e por isso não temos o direito de entregá-la. Sinto-me magoado com isso, pois nunca a tratamos como um objeto ou uma possessão. Ao contrário, sempre buscamos proporcionar uma vida maravilhosa para ela. A postura dela me parece extremamente rígida e, apesar de termos discutido, ela se mantém irredutível em relação ao assunto. Respeito suas escolhas, mas sinto que ela está ignorando completamente nossos sentimentos. Em resposta, expliquei a ela que, caso se sinta assim, não custearei seu casamento. Não desejo parecer controlador e manipulador, é verdade que não sou dono dela e não tenho obrigação de financiar completamente seu casamento. Se ela insiste nessa posição, ela pode pagar por seu casamento. Sinto-me bastante dividido em relação a isso.
Será que estou agindo como tolo? Edição. Portanto, o ponto não é fazer o casamento girar em torno de mim a conduzindo até o altar, já que todas as atenções estarão voltadas para ela de qualquer modo, e permanecer sentado depois não torna o casamento uma questão centrada em mim. O que realmente importa é a atitude dela. Até o momento, ela teve todas as oportunidades na vida, e sermos excluídos desse dia é uma afronta, é rejeitar tudo o que fizemos por ela, os sacrifícios que fizemos e o que lhe proporcionamos. Isso é egoísmo. A maior parte das tradições e simbolismos do casamento tem raízes em conceitos que não reconhecemos nos dias de hoje. Mas devemos também acabar com todas elas? As alianças, as flores, o vestido, a festa de casamento, o bolo, as daminhas. Um pai conduzindo sua filha até o altar sempre se tratou de respeito, orgulho, amor e honra ao pai e à relação pai e filha, há muito mais tempo do que foi sobre propriedade. Ser um pensador independente não significa ser rude ou egoísta. Ser um pensador independente não nos dá a liberdade de ignorar ou desrespeitar os pensamentos, sentimentos e perspectivas dos outros. Ser um pensador independente é manter a capacidade de refletir criticamente e formar opiniões próprias, ao mesmo tempo em que se é respeitoso e considerado com os outros. É encontrar um equilíbrio entre afirmar a individualidade e se envolver em interações significativas e respeitosas com os demais. Edição 2. Além disso, é relevante ressaltar que nosso vínculo não é tão frágil a ponto de essa divergência arruiná-lo. Continuamos próximos um do outro, apesar disso. Não existe a possibilidade de ela não nos convidar para o casamento, independentemente de quem arque com os custos, ou de cortar o contato ou privar-nos dos netos. Lamento muito por qualquer pessoa que sugira tal coisa. Da mesma forma, não há chance de nós recusarmos comparecer ao casamento ou excluí-la do testamento. Na vida, as pessoas discordam, até mesmo com veemência. Isso é uma parte natural da existência. Não rompemos relacionamentos de longa data por causa disso. Caros, tenho a sensação de que qualquer coisa que eu disser aqui será criticada nos comentários, e, por esse motivo, estou adotando uma postura humilde de que ninguém é tolo nesta situação. Entendo o ponto de vista do OPI, especialmente após as edições. É um tanto decepcionante pensar, ei, essa é uma tradição maravilhosa para participar, e é lamentável que você esteja me privando disso. E também compreendo a perspectiva da filha dele. Ela tem 19 anos e está pensando criticamente, buscando questionar tradições, o que é positivo, embora eu não compreenda por que ele está financiando todo o casamento. Isso é meio estranho, afinal, é um presente. Contudo, é uma quantia significativa de dinheiro para ser retirada apenas por não conduzi-la até o altar. Acredito que ambos estão sendo extremos em suas decisões aqui. Apenas não entendo por que as pessoas se casam aos 19 anos. É tão jovem. Por favor, vivam um pouco mais a vida e analisem esses pontos de vista com mais experiência de vida por trás de decisões tão importantes que impactam as pessoas nos comentários. Comentários. Embaraçoso debate 60 diz, compreendo por que você está magoado. No entanto, a questão é, você planejava pagar pelo casamento como um presente para seu filho, para celebrar a união deles, ou porque viu o simbolismo de reentregar seu filho ao cônjuge? Sua intenção de financiar o casamento estava baseada no fato de você ser dono de seu filho e, portanto, se você não é dono, você não deve pagar pelo casamento, conforme o motivo apresentado por seu filho para não querer ser reentregue? Seu filho não está dizendo que você os tratou como propriedade, mas eles podem estar refletindo sobre o simbolismo e a origem dessa tradição e, por isso, preferem não participar. Tente respeitar o pensamento independente e o ponto de vista de seu filho, e não espere que eles sempre comprometam seus princípios por causa de seus sentimentos. Seria interessante conversar com eles e compartilhar como você se sente, mas você não deve agir como tolo ao levar seus sentimentos como motivo para não apoiar algo importante para seu filho, que é um pensador independente. Dito isso, não acredito que as pessoas devam esperar que os pais paguem pelos casamentos, mas se houvesse uma expectativa razoável devido a você ter financiado o casamento de um irmão, não é justo que o presente seja condicionado a essa única coisa que claramente é importante para seu filho independente. Talvez vocês possam conversar sobre outras maneiras de se envolver no casamento, especialmente porque a tradição não parece ser tão significativa para seu filho. Sempre opte por ouvir e dialogar em vez de fazer ameaças e dar ultimatos, e tenha em mente que não é uma conversa verdadeira se as partes envolvidas apenas tentarem convencer um ao outro sem ouvir e tentar entender o ponto de vista do outro.
Stripedri Tomato diz, exatamente, só porque ele não considera sua filha como propriedade não significa que a tradição não tenha suas raízes nesse conceito. Opie, você está agindo de forma insensata, e ainda mais, ao basicamente utilizar o gesto de generosidade presente como uma espécie de chantagem para conseguir o que deseja de forma antiquada. Não se surpreenda se não for convidado por causa disso. Essa tradição surgiu em uma época em que as mulheres eram tratadas como propriedade, em que uma mulher era transferida da posse de seu pai para a de seu marido. É claro que o pai não é obrigado a custear um casamento, mas parece desonesto por parte dele elogiar a independência dela até que ela entre em conflito com seus próprios desejos. Parece que ele não tem problemas em usar chantagem financeira e emocional. Isso certamente terá um impacto na relação pai-filha. Não podemos afirmar com certeza se ela optará por se afastar ou cortar o contato como consequência, mas parece que o pai está disposto a correr esse risco. Opie, você está agindo de forma insensata. Atualização. Agora, vou compartilhar as novidades para todas as pessoas que me chamaram de tolo. Decidi presentear minha filha com um valor equivalente ao casamento de sua irmã mais velha. Ela terá liberdade para usar esse dinheiro como preferir. Quanto aos demais, agradeço a compreensão da maioria. Minha filha também concordou em encontrar uma forma de nos incluir no casamento de maneira que não envolva o gesto tradicional de reentregar a noiva. Estamos ainda nas primeiras etapas de planejamento do casamento, e ela estará quase com 20 anos, provavelmente casando aos 21 anos. Agradeço a preocupação, eu acho. Dou minha aprovação ao noivo, se isso importa para alguém. Não se preocupe com isso, Op. Você está se complicando. Mesmo que discordemos, isso não significa o fim do relacionamento. Minha filha está rindo muito de todos vocês que disseram que ela nos desconvidaria do casamento ou cortaria o contato com os netos. Sinto pena de vocês, pois isso é mesquinho e manipulativo, e, independentemente do que todos digam, eu a eduquei para ser melhor do que isso. Sim, eu entendo que nos comentários muitas vezes vemos uma comunicação negativa e extremista, como cortar contato ou não convidar para o casamento. Cada pessoa tem perspectivas e situações de vida diferentes. Às vezes, essas reações podem ser justificadas, às vezes não. Estou muito satisfeito que, nessa situação, houve uma comunicação aberta entre a filha e o pai, e eles chegaram a um acordo. Eles encontraram um meio-termo juntos, o que torna a atualização valiosa, pois fornece informações que seriam úteis no post original e ajudariam as pessoas a fazer julgamentos, percebendo que ela não é alguém vingativa que guarda ressentimento. Ela não vai agir de forma drástica por causa dessa situação específica. Ela sabe distinguir entre ações mesquinhas e manipuladoras e onde pode expressar sua posição contra ele. Para encerrar, fico muito satisfeito que as coisas tenham se desenrolado dessa forma, pois já vimos no passado situações que pioraram muito mais do que essa. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou, lembre-se de se inscrever no canal. Obrigado.